Vamos fazer uma introspecção, levar o nosso pensamento para as nossas sensações, a sensação de presença dos nossos protetores, a sensação de presença daqueles nossos amigos que já não estão conosco, mas estiveram durante muito tempo, como o professor Altivo e outros amigos nossos. Vamos, então, voltar para dentro dos nossos corações e falar um pouquinho com a nossa corrente, com o nosso Pai amoroso. Obrigada, Senhor, por toda a providência que tomaste para o nosso retorno junto a Ti. Obrigada, Senhor, pela consciência que eu tenho da minha e da Tua existência. Obrigada, Senhor, por ter colocado em nosso caminho o Teu Filho dileto como guia de todos nós. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir e de trabalhar junto com esta corrente que nos protege, nos ampara, nos orienta, nos ilumina a todos os momentos necessários para cada um de nós. Obrigada, Senhor, pela escolha que fiz, pela escolha que todos nós que aqui estamos fizemos de trilhar o caminho de volta à Tua casa, orientados e iluminados pela nossa condição de espíritas. Abençoa-nos, Senhor, protege-nos sempre, dirige-nos, graças a Deus. Boa noite a todos. É com uma imensa alegria e hoje eu estou muito feliz, primeiro, de estarmos voltando a este trabalho, de ter a oportunidade de estarmos conversando, ter tido a surpresa de ter recebido a visita da minha mãe, porque ela é minha mãe espiritual, uma pessoa da qual nós trabalhamos há muitos e muitos e muitos anos, e isto que está aqui é fruto de tudo aquilo que nós plantamos há 30, 40 anos atrás para termos essa casa abençoada, para poder estender sempre o Evangelho do Cristo sob a luz do Espiritismo, que nos traz tantas respostas, tantos confortos, para a gente poder entender sempre essa loucura, esta bagunça que acontece, que muitas pessoas que têm uma visão um pouco mais limitadas nesse sentido de Deus, não conseguem encontrar Deus em tantas bênçãos nas quais nós estamos vivendo por provações, mas entendendo e aceitando. Eu escolhi um tema que, coincidentemente, depois que estava olhando os meus manuscritos, eu já tinha falado já um tempo atrás sobre o tema que eu gosto de falar, porque para mim é um tema dos mais difíceis do Evangelho. No capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, é um capítulo que fala sobre sede perfeitos. É difícil sede perfeitos, é a busca da perfeição. E no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 46, 45, 46 e 48, ele fala exatamente isso que nós vamos
tentar dar uma destrinchada nas palavras de Jesus. E vejam como é difícil. Amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Quando nós dermos esse passo de amar aquele que são os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e perdoar os que nos caluniam, é um passo muito positivo nas nossas vidas. E quando nós fazemos isso, nós sentimos uma sensação até de alívio. Porque se nós fizermos ou só amarmos aqueles que nos amam, como disse Jesus, qual a recompensa? Fácil. Eu amar quem me ama é tranquilo. E ele diz assim, não fazem isso também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, não fazem também os pagãos? Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Isso nos coloca uma situação, porque na hora que Jesus fala, sede perfeitos como o Pai celestial, ele está pedindo para que nós sejamos perfeitos como Deus. E isso é impossível, a gente ser perfeito como Deus, porque senão a gente fosse... Quantos deuses tem? Tem 10, 12, né? Como chega? Mas na realidade, quando Jesus pregou isso, a referência do povo judeu era única, era Deus. E hoje, ou na época, o nosso intermediário entre Deus e nós é Jesus. Então, na realidade, a busca que nós temos e temos que encontrar é no Evangelho de Jesus, que diz sempre, amai os vossos inimigos e perdoai aqueles que vos ofendem. Porque todos nós temos os nossos erros, todos nós temos os nossos pecados, e ele mesmo falou, atire a primeira pedra, quem nunca pecou. Então, a essência disso, essa mudança, faz com que nós procuremos a nossa evolução espiritual, porque nós acreditamos nisso. E aí nós deparamos numa situação que ele coloca, quem é o homem de bem? O homem que está do lado do bem. O homem de bem é o homem que cumpre a lei da justiça, mas não é a justiça dos homens, é a justiça de Deus. A justiça de Deus não falha. A do homem, ela muda, de acordo com as conveniências. Então, quando o homem de bem procura entender a essência da divindade e pratica, porque a justiça de Deus é aquela que é igual para todo mundo. Eu te dou, eu dou para o outro, agora cada um faz aquilo que bem entender, e ele respeita essa escolha. Mas essa justiça, ela não falha. E o homem de bem, ele cumpre a lei do amor e da caridade. Porque a caridade é a maior essência do amor que nós podemos ter. Então, quando ele pede para que nós amemos os nossos inimigos, perdoamos e oremos, porque quando a gente faz uma oração para aquele que nos prejudicou, e se nós fazemos essa oração realmente com o intuito do coração, do desdobramento, existe um alívio espiritual muito grande. Se ele vai captar essa situação, é uma outra situação. Mas o importante foi aquilo que você doou, aquilo que você emanou. E quando ele conseguir captar essa frequência, para nós será uma bênção. Porque as sintonias se encontram. É como, eu sempre costumo dizer, é como se fosse um rádio em que você liga e vai procurando no dial uma frequência modular da qual você está acostumado, o que você gosta. Então quem vive numa vibração ligada ao mal, consegue captar apenas ondas
ligadas a esse mal. E quando você vai se distanciando das suas vibrações e transformando as suas vibrações numa situação mais tranquila, ou mais alta, ou melhor, a sua vida também vai se transformando. Então você escolhe uma música clássica ou você escolhe um programa de matança que roubou, que morreu, que é injusto, que tem que fazer aquilo. Quer dizer, então, é essa a frequência espiritual. E se aquele está no mal porque quis te prejudicar, se você ora por ele, você está doando a sua energia positiva para ele. Então isso nos faz um bem também. Então, o homem de bem, ou a felicidade, como a gente quer, ele está relacionado em três pontos. Primeiro, a fé em Deus. Porque aquele que acredita em Deus e que tem fé em Deus, ele sente bem a bondade e a justiça divina. O segundo ponto que nós temos que ter é a fé no futuro. Porque quando nós temos fé no futuro, nós acreditamos que mesmo com as vicissitudes, e que mesmo com as dificuldades, e que mesmo com os problemas, Deus vai encontrar um caminho para nos auxiliar e nos ajudar. E nós sabemos que aquilo são provações e que nós temos que ter força para superar aquilo tudo. E através disso, a gente se alivia das provas, das dores, porque a gente acredita nesse Deus e a gente tem essa fé de que as coisas vão nos trazer a bondade. E, talvez, o melhor de tudo, a consciência tranquila. Porque quando nós temos a nossa consciência tranquila do que aquilo para com aqueles que nos fizeram o mal foi positiva, eu não prejudiquei, ou houve até, se houve algum mal entendido, e se eu o ofendi sem saber e ele ficou ofendido, pedimos o nosso perdão e procuramos superar aquilo. Mas a consciência estando tranquila, a fé no futuro e a fé em Deus é uma essência fundamental para a nossa vida e para a nossa felicidade. Então, essa perfeição que Deus é infinita e atingimos essa perfeição absoluta, e o Jesus do qual nós seguimos tem que ser esse modelo a ser seguido através do Evangelho. E nós sabemos que, quando a gente faz o seguinte, que a ausência de caridade nasce o pior mal que nós estamos vivendo e vivemos até hoje, que é o egoísmo e o orgulho. O maior mal nosso é o egoísmo, o eu e o orgulho. Então, a pessoa me ofendeu, eu não perdoo. Porque, imagina, eu fui ofendido no meu brio, no meu orgulho. Para quê? Eu perdoei, mas não esqueci. Se você não esqueceu, você não perdoou. Porque quando você perdoa, continua com a sua jornada. Então essas reflexões temos que fazer em relação a isso. Hoje nós estamos vivendo, nós estava até conversando com a Lourdes, quer dizer, esse momento todo de revolução que nós passamos aí nesses últimos 2 anos e pouco, com essa pandemia, que eu falo, isso é mão de Deus, na minha concepção, é a minha opinião. Quer dizer, vou mandar um vídeozinho aí que vocês vão ter que se virar para pelo menos aprenderem um pouco mais a serem menos egoístas, mais solidários e mais caridosos. E não adianta ter dinheiro, não adianta ter bomba atômica, não adianta ser a maior economia do mundo, porque quem tiver que entrar no barco vai para o outro lado, vai entrar no barco para o outro lado, porque essa é a vontade de Deus. Então, se nós estamos aqui nos protegendo, unidos, em família, passando dificuldades hoje, estamos passando, sempre passamos por dificuldades, sempre. É que nós vamos esquecendo dessas dificuldades. Porque no século passado, nós passamos por 2 grandes guerras, nós passamos por uma gripe espanhola que dizimou, porque essa gripe que era comum que a gente tem hoje, H1N1, mas foi uma gripe que dizimou milhares e milhares e milhares de pessoas. Então foi a mesma situação, e não se tinha recursos. E depois nós passamos por mais outras guerras, em que o ódio, o orgulho, e hoje estamos vivendo mais uma, agora na Rússia com a Ucrânia. Então, a ausência da caridade, a ausência do amor, traz exatamente a situação
do orgulho e do egoísmo. A nossa maior escola é a nossa casa, a nossa maior escola é o nosso lar. Quantos de nós temos famílias rompidas por causa do orgulho e por causa do egoísmo? Pai não falando com filhos, filhos não falando com os irmãos ou com os pais, só preocupados com o bem material, se sentindo ofendidos ou se sentindo preteridos. Quer dizer, tudo isso vem do orgulho e do egoísmo. Então, a partir do momento em que nós começarmos a refletir sobre isso, sobre essas ideias de que nós podemos nos mudar para colocar exatamente no caminho mais próximo da perfeição, vamos começar a perder esse orgulho e perder esse egoísmo. Deixa eu ver aqui. E nós temos hoje o Espiritismo, que nos traz essa visão do pós-morte, da vida depois da morte, desse encontro. E nós sabemos que isso aqui é um processo cíclico. Nós vivemos aqui, em média, no máximo um século, 100 anos, sei lá. Mas no caminho nós vamos entregando as nossas tarefas. E quando nós temos consciência de que isto aqui é uma escola, que é um aprendizado para nós, e se nós pudermos cada vez mais nos transformarmos em pessoas do bem, né, porque os sentimentos que nos enfraquecem é a verdadeira caridade, que é: nós temos que ter benevolência, ou seja, a bondade ao nosso próximo. Nós temos que ter indulgência, ou seja, a vontade de perdoar. As culpas, a absolvição da pena, a desculpa ou o perdão. Nós temos que ter, às vezes, o sacrifício, que é aquela abnegação para poder aceitar as provas que nos caem no nosso dia a dia. E temos que ter o devotamento. Quantas pessoas não são abnegadas e devotadas para a prática da caridade? Às vezes a gente sente até vergonha de tantas pessoas simples e humildes que trabalham para ajudar o próximo, para construir o melhor, para dar amor. E às vezes a gente esquece da verdadeira caridade também, que não é só o ato de você doar, você comprar, você dar um alimento. Às vezes a verdadeira caridade está no seu amor no coração para com o nosso próximo. Porque às vezes ele está numa situação de angústia, ele está numa situação de depressão, ele está numa situação de desespero, e ele só quer uma coisa: a nossa vibração de carinho, a nossa vibração de amor, ouvi-lo, deixar ele desabafar, sem dar palpite, sem criticar, porque nós não somos ninguém. Não, você fez errado. Ele não estava querendo ouvir. Ele só quer ficar sereno com aquilo que você está ouvindo. Então, às vezes, a caridade está no ouvir e não no falar. No sorriso, no abraço, no sentimento que você está demonstrando para aquele outro irmão. Então, o nosso caminho é procurarmos a perfeição, principalmente na prática da caridade. Então, nós espíritas que temos essa condição, nós temos um aspecto seguinte: o espiritismo, ele não instituiu nenhuma nova moral. É uma religião que não instituiu uma nova moral. A moral é uma só, é a moral do Cristo, a moral de Deus. O que o Espiritismo nos traz e nos fez foi facilitar o nosso processo de compreensão, de sabermos que as coisas acontecem, porque nós estamos ainda nesse processo de sucessivas reencarnações procurando o nosso bem. E isso é a justiça divina e isso é o amor de Deus. Porque se um aluno, ele está na sua escola, ele vai mal na escola e ele perde um ano, ele não é expulso da escola. A gente tenta
fazer com que ele retorne, que ele repreenda, aprenda novamente. Às vezes ele para no caminho, e às vezes ele se perde nesse caminho, porque ele fugiu da escola e foi buscar outras coisas em outros lugares. Por isso que nós estamos hoje com uma infância muito problemática por causa disso. E são espíritos que estão se perdendo. Então, Deus dá sempre esta oportunidade da redenção, nós nos recuperarmos. Então é isso, é essa visão que nós temos em relação à doutrina espírita. E uma outra coisa é a seguinte: nós temos, como espíritas, sempre um dever moral. Porque nós temos esse conhecimento. Então, a nossa moral tem que ser uma moral íntegra, no sentido de que eu não prejudiquei ninguém, eu não machuquei ninguém, eu não tirei nada de ninguém, porque isso é a moral. A gente até brinca. A moral está relacionada àquilo que eu estivesse fazendo alguma coisa e minha mãe estivesse olhando para mim. O que você está fazendo aí? Quer dizer, então a moral da mãe, né? Que nos resguarda. E nós temos também, nesse processo reencarnatório, situações da nossa vida em que nós somos, às vezes, superiores e às vezes inferiores. Superiores, às vezes, no patrimônio físico, de dinheiro, ou em situações de trabalho, de gerência, de administração. E nós lidamos com pessoas que se sentem inferiores ou que estão numa situação de inferioridade, que são os trabalhadores. Então, a nossa caridade está no bom trato com os nossos irmãos, porque aquele superior que maltrata um funcionário, que despreza um funcionário, que humilha esse funcionário nas suas tarefas do dia a dia, esse é muito mais inferior do que aquele que está se propondo a fazer. Isso é a falta de caridade, porque esse superior, ele está numa situação de orgulho. Como é a riqueza? A riqueza é um bem de Deus. Mas como nós utilizamos essa riqueza é que é responsabilidade nossa. Porque aquilo que nós recebemos, nós seremos cobrados. Aquilo que nós fizermos, nós seremos cobrados. Agora ou mais lá na frente. Então nós não podemos nos esquecer que o sentido que o Espiritismo nos trouxe. Essa responsabilidade. Por isso que eu disse que a palestra de hoje ela é complexa, ela é difícil, mas nós temos que entender. E nós temos um papel muito importante, que é a nossa posição no mundo em que nós vivemos. Então nós vivemos em uma sociedade como os humanos, e nessa nossa época. Não adianta a gente ficar lembrando do passado. A nossa vida é hoje, é o agora, é aquilo que nós temos que fazer. Numa situação que nós temos que estar preparados para isso. Porque somos chamados para que tenhamos o contato cada vez mais com as pessoas. Porque nós, como humanos, temos que ter contato. E através desse contato é que nós vamos criando essa nossa situação de perfeição, de ajuda, de condescendência, de benevolência, de amizade e respeitando os nossos inimigos. E tem, às vezes, aqueles que falam assim, não, o mundo está muito atribulado, eu prefiro me afastar, porque eu prefiro me devotar a Deus e vou ficar só rezando, vou fazendo, quer dizer, esse também se isolou, porque se está isolado, onde ele está fazendo a caridade dele? Só de rezar? Então ele não está sendo contemplativo com a essência que nós precisamos nos ajudar uns aos outros, né? Desse processo de evolução espiritual. Então o que a gente quer? Que todo mundo procure essa mudança, que nós possamos levantar de manhã e falar assim, orar para Deus e falar assim, que eu possa ser perfeito hoje.
Eu sei que eu não conseguirei, mas que eu possa ser perfeito. Me ajude nesse sentido. Que eu possa estar de bem, que eu possa fazer o bem, que eu possa ajudar as pessoas, solicitar. Às vezes a gente quer fazer uma caridade e aí fala assim, o sujeito, eu doei alguma coisa. Mas o cara não merece, ele jogou aquilo no lixo. Qual é o problema? Não é? Você doou, você fez aquilo. Você não tem que julgar nada. Eu não vou dar aquele dinheiro porque ele vai lá e vai comprar pinga. Qual é o problema? Você deu, você estava com um ato de caridade de dar aquilo. O que ele vai fazer com aquilo não é mais o seu problema. É ele que está precisando daquilo. Então, nós não podemos, nesses atos, julgar as pessoas, interpretar as pessoas, ou fazer com que elas façam aquilo que a gente está querendo fazer, porque isso é o nosso orgulho, e nós temos que combater isso bastante. Então, eu quero transmitir, para não ficar muito delonga, uma outra parábola que eu vou ler, para que a gente possa entender tudo aquilo que a gente está fazendo e distribuindo na nossa vida. Eu acho muito linda essa parábola, que é a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 70 e outras 30. Ouça quem tem ouvido de ouvir. Aquele que recebe a semente entre os espinheiros é a que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e as tornam infrutíferas. E aquele, porém, que recebe a semente em terra boa é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e quem dela produz frutos, dando 100 e 70 ou 30 por 1. Então, meus irmãos, Deus nos dá a semente. E nós temos que saber o que nós estamos fazendo com essas sementes. Às vezes jogamos aqui, às vezes jogamos nas pedras, às vezes jogamos nos espinheiros, e às vezes jogamos na terra fértil. O que você jogou aqui, você perdeu. Em outras situações, por preguiça, porque achou que não funcionava, ou por aquilo que não deu importância nenhuma. Mas, como eu disse, quando você chegar do outro lado, com as mãos vazias, a resposta foi: eu te dei. Você preferiu jogar na pedra e não plantar na terra fértil. E você não colheu o que foi. Então, nós, em relação a tudo isso, nós vivemos ainda num mundo espiritual e material, onde a ação e reação é fundamental. Para cada ação existe uma reação, na mesma força e no mesmo sentido contrário. Se eu dou um soco numa parede, na mesma intensidade eu estou recebendo essa dor na minha mão. Se eu faço uma vibração especial, uma vibração de amor, mesmo para aquele que me caluniou, que mentiu,
ou que me rogou pragas nesse sentido, e que nós oramos por ele para que ele tenha um benefício, foi a semente que eu lancei. E esta reação nunca vai voltar para mim, porque eu dei uma reação de amor. E ele não tem nem a capacidade de aceitar ou de entender isso. Então que pensemos isso nas nossas atitudes, porque, como a gente brinca, aqui fazemos e aqui pagamos. Pode não ser nessa vida, mas que vai ser na outra vida, será. Então nós temos que entender hoje, o mundo está vivendo como já era de se esperar. A gente não sabe quando isso vai acontecer, mas já está sendo preparado para essa mudança de expiações de provas de regeneração. O planetinha azul há de evoluir, como aconteceu com Capela e outros tantos planetas. E muitas das pessoas que estão desencarnando ainda, que permaneceram ainda estagnados na raiva, no ódio, na impureza, na maldade, esses espíritos vão ser conduzidos para outros lugares, e a gente espera, em outras situações, estarmos todos juntos, com muito amor e com muita paz. Que Jesus fique com vocês. Eu não quero me estender mais, e que vocês tenham uma boa noite, uma semana. Aliás, hoje eu falei que eu ia comemorar, porque para mim é hoje a segunda felicidade. Porque há 21 dias atrás nasceu a minha quarta neta, prematura, e estava na UTI. E antes de vir para cá eu recebi a notícia que ela teve alta da UTI e estava indo para casa. Então, eu estou muito satisfeito com toda essa energia positiva. Por isso que eu falei assim, fé. Deus é Pai, Deus é amor, e Ele só quer o nosso bem. Então nos entreguemos a Ele e que procuremos ser perfeitos como Ele deseja isso de nós. Que a paz de Jesus fique com vocês. Pai de infinito amor e bondade, graças te damos, Senhor, por mais essa noite, por mais este momento de sublime bênção que recai entre nós. Graças te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, buscando sempre, Senhor, a Tua luz e o Teu amor. Pedimos então, neste momento, que essa vibração espiritual que recaia sobre nós, que a nossa corrente de Jesus e caridade possa transmitir a cada um de nós a sua energia positiva, que nos abençoe, que nos auxilie, que nos proteja, que nos alivie das dores, das angústias, dos problemas, e que possamos, dentro desta chama acesa em nossos corações, encontrar a luz, o amor infinito do nosso Pai maior. Obrigado por mais este momento, e que a Tua paz permaneça aqui entre nós, junto de Ti, Senhor. Que assim seja.